Eu amo matemática. Adoro. Só que a matemática que eu amo talvez seja um pouco diferente daquela matemática que todo mundo ouve por aí. Aquela matemática que todo mundo ama ou odeia. Difícil alguém gostar mais ou menos de matemática. Eu adoro, mas a matemática que eu amo, na realidade, é uma matemática que alguém poderia achar mais ou menos. E sobre a qual eu quero falar com vocês. Melhor, eu quero mostrar para vocês. Ok. Essa matemática que eu vim falar com vocês aqui, que a gente chama de matemática, obrigado, de matemática humanista, é uma matemática que inclui o homem em todas as suas dimensões. Na sua história, no seu corpo e na sua cultura, primordialmente. Bem diferente das matemáticas clássicas, digamos assim, que desconsideram o homem, né? A matemática que é desumana em muitos momentos ou inumana em outros. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que dão uma perspectiva humanista da matemática. Ok. Então, o exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui é um projeto de pesquisa que eu desenvolvo desde 1996. Né? Bom, eu sou baterista e matemático, isso é algo estranho. Né? Normalmente, pela própria visão que a matemática tem no meio cultural, é estranho alguém de artes fazer matemática. Hoje, graças a Deus, isso acho que vem mudando um pouco. Eu acho que aos poucos, a gente está conseguindo mudar um pouco a imagem desse matemático padrão. E eu fico feliz de alguma maneira, poder ajudar a fazer isso. Então, esse projeto de pesquisa começou em 1996, ele se chama Drumat. Ele teve dois momentos importantes, duas fases na realidade. Uma primeira, que foi entre 1996 e 1999, que trata sobre uma forma de matematicamente se descrever ritmos. Sim, ritmos. Isso pode ser relido ou descrito por meio de matemática. E um segundo momento, que para mim foi um momento realmente sublime, aquele que é mais importante, quando eu fiz o caminho oposto. Eu usei isso para descrever matemática. E eu vou mostrar para vocês agora, em detalhes, como isso foi feito. Quer dizer, mais ou menos em detalhes. Essa foto, agradeço ao amigo e fotógrafo André Arruda, que está escrevendo um livro fabuloso, 100 coisas que 100 pessoas não podem viver sem. Então, estou eu de um lado, tocando bateria, ele voando, né? E do lado, um livro que para mim foi muito importante. Um livro que um matemático alemão de meados, final do século XIX, chamado Gauss, vocês devem ter ouvido falar no Gauss, um matemático famoso. Ele escreveu esse livro mudou a minha vida. Então eu, na realidade, estou ali voando de felicidade. Então, mas a pergunta que eu preciso fazer para vocês, para poder mostrar essa primeira parte, é o que é um ritmo? Então, se a gente quiser conversar um pouco sobre o que é um ritmo, eu vou pedir para o colega mostrar. Será que isso daqui seria um ritmo, por exemplo? Vamos ouvir. Ou isso daqui talvez fosse algo mais próximo. Aí, bom, eu vou responder por vocês porque não tem muito tempo. Então, o segundo claramente é muito mais rítmico, não é? Né? Ok. Então, o segundo é muito mais rítmico. Mas por quê? Bom, são sons percussivos, tambores, pratos soando, nos dois exemplos. Mas o que constitui a segunda célula que a gente ouviu um caráter rítmico? Há algo ali de interno, de estético, de estrutural, que consolida aquilo como ritmo. Algo que culturalmente, um acordo silencioso,
que a gente chega e fala, isso é um ritmo. O que é? E a essência é a repetição. A repetição que está presente em tudo na nossa vida. Daqui a 4 meses eu vou falar, Feliz Natal! Ano que vem, Feliz Natal! No outro ano, Feliz Natal! E aí, você vai hoje para o Carnaval. E a Páscoa, Semana Santa? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tudo é ritmo, em diferentes períodos, em diferentes ciclos, em diferentes perspectivas. A primeira impressão de mundo que nós temos é rítmica. A primeira percepção de mundo é o som do coração da mamãe dentro do útero. Quando a gente está dentro do útero da mamãe e a gente percebe aquele coração e a gente sente a dilatação do abdômen da mamãe e a contração. A dilatação e a contração. É ritmo por natureza. A gente está imerso culturalmente, fisiologicamente, de todas as perspectivas, em ritmo. Então, esse ritmo pressupõe uma repetição. Então, se eu quisesse matematizar o ritmo, eu teria que, de alguma maneira, matematizar essa repetição. Mas como fazer isso? Como matematizar a repetição? Então, por exemplo, sabe nesses shows de rock, quando a gente ouve uma música de rock, assim, e a gente começa a bater palma? É um ritmo, não é? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aí, por gentileza. Olha só, se vocês ouvissem isso, como é que ia ser? Por exemplo, ó, batam palmas, por favor. Olha só. Mas eu digo, por que nós batemos palma ali? Há algo que nos levou a fazer isso. Uma percepção dessa música, desse ritmo. Então, essas palmas, se eu colocasse o ritmo da música descrito em sequência e aqueles números que estão circulados ali, fosse o lugar que nós batêssemos as palmas, sabe? E eu fosse batendo palma naqueles lugares, como que eu ia poder matematizar isso? Porque isso vai embora para sempre. Se essa música levar 18 minutos, for uma música de rock progressivo, como é que eu faço? Né? Vai até 3.270? Né? Então, uma ideia, que foi uma ideia brilhante do Gauss, foi perceber o seguinte. Por exemplo, nós estamos batendo palma, nós batemos, né, vivemos essa experiência de batermos palma em intervalos igualmente espaçados. Então, colocando isso como números, por exemplo, eu posso ver que a distância entre eles, 6 menos 2, é 4. 10 menos 6 é 4 também. Então, por exemplo, a ideia do Gauss foi relacionar esses números a partir dos restos das divisões por 4. Isso parece uma coisa complicada, mas não importa, é o que menos importa. Eu peguei essa ideia do Gauss e peguei essa retinha daí e entortei a ponto de juntar a cabeça com a cauda. E virou algo desse tipo. E aí, aquilo que ia embora e nunca mais voltava, agora fica rodando num ambiente que é cíclico. Então, aquele pontinho dali, por exemplo, eu posso imaginar como sendo o ritmo da música. Tá? E quando a bolinha passa no 2, passa no 6, passa no 2, a gente bate palma. Tim, tchá, tim, tchá, tim, tchá, tim, tchá. E a gente vai batendo palma assim. Então, por exemplo, a minha maneira de fazer isso foi entortar essa reta e descrever os ritmos, pontuando os lugares onde batia. Então, essa parte de baixo seria o bumbo, seria o azul ali na figura. E esse aqui seria a caixa. Tum, tududum, tududum, tududum. Tá? Então, isso está mapeado daquela maneira. Então, e se eu fizesse isso com samba, por exemplo? Olha só que coisa. Eu tenho 2 figuras. Eu vou pedir para o colega mostrar a primeira. Clicar no som ali da esquerda. E a gente vai começar a ouvir o som do bumbo. Assim, é isso aqui. Que é essa figura da direita. Agora eu vou para a figura da esquerda. Vai entrar um pandeirinho sem vergonha. Ó. Vai entrar agora uma divisão do tamborim.
Nessa hora, eu descrevi essas batidas por meio daquela função que está ali embaixo. Mas, puxa, que engenhoso, que coisa interessante. Você está usando matemática para descrever um ritmo. Mas há uma diferença entre esse samba duro e uma produção cultural como essa daqui. Agora, por favor, agora o outro, por gentileza. É outra coisa. Isso é música. Não é um samba, mas é uma bossa nova. Certo? Enfim. Há uma diferença entre a descrição de um ritmo e um ritmo enquanto manifestação cultural. E eu percebi que, ok, isso é engenhoso, mas e daí? E agora, José? Até onde isso pode chegar? Bom, enfim. Aí, a grande ideia, de fato, que realmente fez a diferença para mim, na minha vida, foi a contramão dessa ideia. Em vez de usar matemática para descrever um ritmo, usar ritmo para descrever matemática. Mas para quem isso poderia ser interessante? Ora, eu pensei no primeiro momento, bom, o ritmo é um som, e se eu usasse esse ritmo, esse recurso sonoro, para poder trabalhar com aquelas crianças que não enxergam? E eu fui no Instituto Benjamin Constant, e durante 2 anos, graças à professora Paula Márcia Barbosa, que me recebeu muitíssimo bem, eu trabalhei com as 6 turmas de alfabetização, e durante esses 2 anos foram desenvolvidas 473 atividades, usando ritmo, palmas, canto, dança, com as 6 turmas de alfabetização do Instituto Benjamin Constant. Eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui algumas atividades que eu fiz durante esse período que eu estive lá. Tá? Então, um primeiro é trabalhar o conceito de números pares e números ímpares. Então, nós sabemos, por exemplo, que 4 é um número par. Mas como a gente explica isso? Bom, talvez um colega que esteja no ensino fundamental na escola, ou no ensino médio, ou na universidade, fale assim, um número par é aquele número que é divisível por 2. Você divide por 2, dá resto 0. Isso é um número par. Bom, ou então, se você for descendo, se você chegar na escola, ele vai falar, olha, você tem um número par, é que você consegue dividir em grupinhos de 2. E não sobra nada. Então, no Benjamin Constant, eles fazem assim, eles pegam o material dourado, que é o material, uns cubinhos de madeira, e eles juntam uma quantidade par de cubinhos, 4 cubinhos, por exemplo, e eles dividem em 2 grupinhos de 2. E tatilmente, pelo tato, eles percebem que nenhum sobrou, não sobrou nenhum cubinho. Então, isso é um número par. Se fossem 8 cubinhos, ia ser a mesma coisa, 16, 22 cubinhos. Mas se fossem 5 cubinhos, 1 sobraria. Eles iam dividir 2 para um lado, 2 para o outro, mas ia sobrar 1. Então, isso seria um número ímpar. Então, a ideia que eu levei para eles foi a seguinte, vamos esquecer o tato por um momento. E eu vou criar uma atividade com vocês agora aqui. O número escolhido é 4. Nós sabemos aqui que 4 é par. Mas a brincadeira é o seguinte, eu quero que vocês escolham agora uma mão de vocês, para ser a mão predileta. O critério de predileção é de vocês. Tá bom? Então, a história é a seguinte, vocês vão ter que, alternadamente, por exemplo, a minha predileta é a mão direita. Eu vou começar direita e alternadamente direita e esquerda, tá bom? E eu vou contar repetidamente de 1 até 4. Então, seria assim, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Deu para entender? Então, façam isso. Comecem. Eu vou fazer um ritmo aqui, vocês começam, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Reparem que a mão direita de vocês, ou a mão esquerda, dependendo de qual seja a mão predileta, é ela que sempre bate 1. Repara. Ela sempre está dando 1. O 1 é sempre a mesma mão. É a mão predileta. Ok. Agora, o que eu vou propor é a gente fazer a mesmíssima coisa, só que usando de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E vocês vão começar com a mão predileta, alternando. Então seria mais ou menos assim, ó. Façam comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo? Está trocando a mão? Olha que coisa. O que eu fiz foi falar o seguinte. Quando não trocar a mão, o número é par. Quando trocar, o número é ímpar. Simples assim. Perguntaram para mim, olha só, 13 é par ou ímpar? Eu falei, vê aí. Aí o menininho chegou e
É ímpar! Muito bom. O bom dessa atividade, 0. Que custo é? Não há custo. Há corpo. Agora, o mais bacana ainda está por vir. Que é o seguinte, eu sou muito apaixonado, né? Mas tudo bem. Então, assim, comecem agora pela outra mão. Se a gente repetisse, pena que a gente não tem tempo, mas se vocês repetissem com a outra mão, né? Isso é uma coisa curiosa, que acontece o seguinte, algumas crianças lá, quando começaram com a outra mão, tiveram dificuldade de coordenar o processo cognitivo de contagem e externar essa contagem e executar. Ou seja, além de você trabalhar conceito de par ou ímpar, dividir por 2, sem falar em resto, você ainda dá uma chance ao professor de observar a lateralidade da criança. Custo 0. Fabuloso, sabe? Esse é um preferido que eu tenho, são as cordas falantes. As cordas falantes, eles são uma ideia da gente trabalhar a noção de comprimento para o deficiente visual, que é uma coisa complicada. Como é que eu falo, por exemplo, essa largura aqui é grande ou pequena dessa plenária? Aí eu falo, poxa, eu olho para cá e falo, essa aqui é médio. Um deficiente visual, ele vai ter que passar a mão e sentir até chegar ao final. E apenas ao final ele vai falar, não, isso aqui é pequeno, ou é não, ou é grande. Ou seja, o acesso ao comprimento dele é sequencial. Ele não tem uma visão total de comprimento. Seria possível a gente, talvez, construir uma visão total de comprimento? Sim. E a ideia é usar o som. Então, deixa eu explicar para vocês como. Eu tenho um triângulo ali de lados 3, 4 e 5. Aquele triângulo retângulo clássico. Então, isso foi feito sobre uma pequena tábua, também com isopor, e feito com um barbante. E esses pontinhos foram feitos em relevo, com tachinhos. Então, os jovens cegos, eles eram convidados a deslizar o seu dedo sobre esse contorno, passando os dedos sobre as tachinhas. Tá? Então, eles começavam por aquele pontinho verde, e eles ouviam durante o processo o seguinte som. Isso daqui são as tachinhas. Isso é o lado maior. Então, são 3 sons. Cada som é de um lado do triângulo, tá? Então, o agudo é o menor. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tudo bem? Então, eles vão ficar deslizando o dedo e vão tentar sincronizar esse som deslizando o dedo, conjugando com a tachinha e o som com o lado. Depois de uns 30 segundos, eles acharam. E quando eles acharam, eles ficaram deslizando o dedo e foram convidados a permanecer assim por 1 minuto e meio, mais ou menos. O que aconteceu? Depois desse tempo, eles conseguiram perceber o seguinte, na realidade, eu emprestei, pela duração do som, uma imagem de comprimento. E eles falaram, esse lado aqui é maior do que esse, porque esse som dura mais. Ou seja, aquela imagem que eles não conseguiam ter por serem cegos, conseguiram gerar por meio do som. Essa foi uma atividade muito bacana que foi desenvolvida mais recentemente. Bom, enfim, é isso. Os resultados da pesquisa do IBC apontam para questões de cognição corporificada, a questão de cognição, motricidade e afetividade. E a matemática humanista concentra essa mensagem. Né? A matemática ela é feita por nós, é um construto humano. Ela pode ser independente de mim, tá? Mas ela é interna à raça humana. E a gente tem que ter essa visão de matemática. Essa é a matemática que eu amo. A matemática que é feita pela gente, que reconhece tudo e todos, que reconhece a história e a dimensão do corpo. Ok? Bom, é isso. Agradeço. Muito obrigado.